Queridos, como é bom orar, como tem sido bom esses dias, né? Nós aqui na presença de Deus, desfrutando da presença de Deus e desfrutando também da comunhão, da unidade uns com os outros. Tudo isso é remédio para a nossa vida. A comunhão com Deus é remédio para a nossa alma, para o nosso espírito, para as nossas feridas. Como também a comunhão uns com os outros também é um remédio, também é terapêutico, também é curador. Por isso que a palavra de Deus diz, isso está lá no livro de Tiago, no capítulo 5: confessai as vossas culpas uns aos outros, e oreis uns pelos outros para que sareis, ou para seres curados. Existe cura no ajuntamento de fé, existe cura quando nós temos a coragem de falar com o nosso próximo, com o nosso irmão, sobre os nossos problemas e até mesmo sobre as nossas culpas. A gente é curado quando a gente divide uma dificuldade, um peso que está sobre o nosso ombro com alguém. É o que a palavra de Deus nos ensina, é o que a palavra de Deus nos revela. Nós estamos vivendo dias de conflito, de confronto, de batalha espiritual, de várias maneiras, né? E muitas coisas também estão relacionadas com esse momento político que o Brasil está passando, e que a igreja do Senhor precisa orar, e não só orar, precisa se posicionar dentro da vontade de Deus, né? Dentro da vontade de Deus. Não adianta a gente pedir para Deus fazer a vontade dele se a gente não está fazendo. Não é meio uma hipocrisia da nossa parte, irmãos? Deus faça a sua vontade. Aí Deus olha aqui embaixo, a gente não está fazendo a vontade de Deus. Deus fala: como que eu vou fazer a minha vontade? Se você que tem compromisso comigo não está fazendo a minha vontade. E eu vejo que esse diálogo que está se tendo com a igreja, desde domingo Deus colocou no meu coração essa questão, a vontade dele e o nosso compromisso com a vontade dele. Irmãos, o que eu já vi de pastores essa semana pregando a mesma coisa é impressionante, irmãos, porque é um mover que está acontecendo no Brasil. Eu comecei a ver outros pastores pregando, e aí de repente eu vi lá alguém falando coisas que eu falei aqui no domingo. Por quê? Porque existe uma sintonia no Espírito, porque nós somos pessoas diferentes, somos diversas pessoas, mas o Espírito Santo é um só, e Ele trabalha na vida de todo mundo igual, e Ele começa a trabalhar no nosso coração, na nossa vida de forma semelhante, porque o Senhor, Ele quer o que? A sua igreja com Ele. Se nós queremos mudança na terra, nós temos que ser um agente dessa mudança, na obediência à palavra, né? Na obediência à palavra. Oração sem obediência à palavra não funciona. Não funciona, irmãos. Eu vou usar um texto que me chama muita atenção, que está lá em 2 Samuel, capítulo 6, quando Davi se torna rei, e ele vai buscar a arca da aliança para trazer para Jerusalém. E aí os filisteus liberam a arca para ele trazer, colocam num carro de boi. E aí num determinado momento do caminho, aquele carro de boi passa numa pedra, e a arca ia cair da carroça. Aparece um homem chamado Uzá, e Uzá, cheio de boa vontade, cheio de sinceridade no coração, não querendo que a arca do Senhor caísse, ele vai lá e põe a mão na arca. O que acontece com Uzá? Ele morre, ele é fulminado naquele lugar. Todo mundo fica triste. Aí, irmãos, a gente pergunta: mas por que aconteceu isso, se ele queria fazer algo aparentemente bom? Aqui tem uma mensagem de Deus para a minha vida e para a sua hoje. Sinceridade sem o fundamento da verdade produz mais morte do que vida. Sinceridade sem o fundamento da verdade produz mais morte do que vida. Mais preocupado com a sua sinceridade, Deus está preocupado em que você faça as coisas do jeito que Ele determinou para serem feitas. Tem muito crente morrendo na sua sinceridade. Mas pastor, eu sou sincero. Mas você está andando na verdade? Uma coisa é você ser sincero, a outra coisa é você ter entendimento da verdade, entender o que Deus quer de você e fazer conforme Deus está falando. Porque naquela arca só podia colocar a mão os levitas, só. Essa era a verdade, e a maneira como que tinha que ser carregada aquela arca, não tinha outra forma. Então, irmãos, por falta da verdade, a sinceridade não foi honrada. Então cuidado com esse pensamento enganoso,
eu sou sincero. Mas se você não está na verdade, irmão, você pode correr o risco de viver morte na sua vida. Pastor, mas eu estou vivo, eu não fui fulminado que nem usado. Não é esse tipo de morte que eu estou falando, é morte espiritual. Você está vivo, você está em pé, mas espiritualmente você está morrendo. Está morrendo no seu ânimo, está morrendo na sua fé, está morrendo na sua vontade de servir a Deus, está morrendo no seu entendimento. Você está vivendo, fisicamente você está vivo, mas espiritualmente você está morrendo. Por quê? Porque está faltando verdade na sua vida. Irmãos, até o amor precisa da verdade para ser vivido. O que a Bíblia diz? Lá em 1 Coríntios 13: o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não é orgulhoso, o amor não se ensoberbece, o amor não se regozija com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, o amor sempre vence. Qualquer coisa que você esteja vivendo na sua vida que não seja esse amor, não é amor. Porque 1 Coríntios 13 revela para nós o que é o amor de verdade, na sua essência. Se nós não vivermos esse amor, qualquer coisa que a gente está vivendo fora disso não é amor. Então, o amor precisa da verdade para a gente descobrir e entender o que ele é, e como ele precisa ser vivido, e como ele se manifesta. E como é que nós entendemos isso? Através da verdade. Até o amor, para ser vivido, ele precisa da verdade para ser revelado, para ser, irmãos, mostrado aos nossos olhos, ao nosso entendimento, como ele é, o que ele é capaz de fazer. Se não tivesse esses textos lá em 1 Coríntios 13, como é que a gente entenderia esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? Por que a gente tem no coração essa disposição de viver esse amor? Porque a verdade diz para nós isso. Mas se não tivesse essa verdade lá, como que a gente entenderia o que o amor é capaz de fazer? Então até o amor depende da verdade. Então nós precisamos da verdade na nossa vida, né? E na Bíblia diz assim: é sim, 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 não, não. Que passar disso é o que, irmão? Procedência maligna. Ou você se posiciona de um lado, ou você se posiciona do outro, né? Ou você é do sim, ou você é do não. Pastor, mas por cima do muro não tem, irmão. Ou é sim, ou é não. Então nós somos chamados, a palavra de Deus ela vai nos pressionando, a palavra de Deus ela vai nos colocando na parede. Filho, é sim ou não? É desse jeito, se posiciona diante de mim, e eu vou fazer. Então se nós não tivermos coragem de fazer o que a palavra de Deus diz, nós não vamos experimentar o melhor da vontade de Deus na nossa vida. E eu pergunto para você: você quer viver o melhor da vontade de Deus aqui? Quem quer viver o melhor da vontade de Deus aí? Então tenha coragem de fazer o que a palavra de Deus diz. Tenha coragem de fazer o que a palavra de Deus diz. Irmãos, nesse segundo turno das eleições, eu me posicionei muito mais firmemente nessas questões. Primeiro turno eu fiquei quietinho, agora não. Inclusive eu criei um canal de vídeos no Kawaii, onde eu estou mandando vídeos de 5 minutos, não para a igreja, para as pessoas que eu não conheço. Eu já conheci muita gente. Fiquei até surpreso que aquele pastor, o Caio Fábio, ele entrou nos meus vídeos e começou a acessar os meus vídeos, né? Então, pessoas assim que eu não esperava que começassem a acessar, né, aquilo que eu estou falando ali naqueles vídeos, as pessoas começaram a acessar, né? Tem um vídeo lá que está com quase 1000 visualizações, porque eu gravei ele 2 vezes. Então tem 400 e pouco num e quase 400 e pouco no outro. Ou seja, as pessoas estão ali, recebendo a mensagem, porque a minha intenção não é ter seguidores. Eu não estou preocupado com esse negócio de seguidor. Aí fora o pessoal quer ter seguidores, eu não. Eu quero propagar a mensagem que Deus colocou no meu coração. Quem tem que ter seguidor é Jesus. Eu sigo a Ele, né? E quem quiser seguir Jesus comigo está convidado. Mas irmãos, o negócio é a gente propagar a mensagem, é levar as pessoas a se posicionarem em Deus, se posicionarem em Deus. Hoje o povo de Deus precisa se posicionar. O povo de Deus está muito covarde. Tem muito crente covarde dentro da igreja, muito crente, desculpa a expressão, irmão, tem muito crente covarde, que não tem coragem de assumir o que pensa.
que não tem coragem de se posicionar em Deus. Tem muito crente que ainda está fazendo a vontade das pessoas e não está fazendo a vontade do Senhor. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Estou aqui para fazer o que o Senhor mandou que eu fizesse. E eu quero convidar você a entrar por esse caminho, porque eu sei, irmãos, que o Senhor, dessa palavra, Ele vai nos honrar. Ele vai nos honrar. Ele é fiel, Ele cumpre. Ele não é mentiroso, que nem o homem. Ele não mente, Ele não engana. Irmãos, se Ele disse, Ele vai cumprir. Então eu quero dizer para você nessa noite: vença o medo, vença a covardia, que muitas vezes quer entrar na sua vida. Deus não tem compromisso com gente covarde. Deus tem compromisso com quem tem coragem, né? Então nós temos que ter coragem de assumir: eu sou de Jesus, eu ando nesse caminho. Eu posso perder coisas financeiras, eu posso perder dinheiro, mas eu não vou perder a aprovação de Deus na minha vida. Eu não vou perder a aprovação de Deus na minha casa. Eu não vou perder a aprovação de Deus na minha vida espiritual. Por dinheiro, por isso, por aquilo, não. Porque Deus é mais importante na minha vida. Então nós precisamos levantar essa bandeira. Nós temos que ser o povo de Deus na terra. É tempo, irmãos, que a justiça de Deus comece pela casa de Deus. Irmãos, é o que a Bíblia diz: é tempo que a justiça de Deus comece pela casa de Deus. Porque, irmãos, se não começar por nós, o que será daqueles que estão lá fora perdidos no pecado? Né? Se tem um lugar que tem que ter justiça, que as coisas têm que andar corretamente, é dentro da casa de Deus. Porque senão, quem está lá fora não vai acreditar que esse Deus que nós pregamos, Ele é capaz de transformar vidas. Se as nossas vidas não forem transformadas, se as nossas vidas não estiverem de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Então nessa noite eu quero começar esse culto chamando a atenção do nosso coração para essa realidade. Nós vimos essa semana inteira oramos, irmãos, oramos pelo Brasil, oramos pelo presidente Bolsonaro, oramos também pelo Lula, porque é uma alma, né, que precisa de salvação. Então alma é alma, a alma do Bolsonaro e a alma do Lula é igualzinha diante de Deus, é alma, precisa de salvação. Mas nós entendemos que hoje existe um alinhamento com a vontade de Deus mais, vamos dizer assim, mais direcionada à vida do presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que está defendendo Deus, pátria e família, enquanto que o outro não está defendendo os mesmos valores. Mas nós colocamos tudo isso diante de Deus, colocamos essas situações diante do Senhor, para que Ele no final faça a sua vontade prevalecer sobre as nossas vidas, sobre a terra, sobre o Brasil. Entendemos que Deus é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor dessa igreja, amém? Ele é Senhor dessa igreja, Ele é Senhor do Brasil, Ele é Senhor das nossas casas. Ele tem que ser o Senhor do nosso coração, Ele tem que mandar